Bem-vindos todos a mais uma live. Hoje eu vou falar aqui sobre por que ler os clássicos, tá? E hoje eu vou começando direto aqui para vocês, lançando um papo reto, como alguns gostam de dizer. Certo, é o seguinte, esta promoção que acaba hoje, bom dia, Léo. Esta promoção que acaba hoje dá a vocês 15 livros clássicos, né? 14 desses livros são em grego e latim. Aí, uma das coisas que eu posso dizer aqui que vão fazer sentido para essa resposta de por que ler os clássicos é por que nós escolhemos imprimir esses livros aqui, ter esses livros aqui na Escola Clássica e vendê-los. Como vocês devem imaginar, não é comum que as pessoas comprem livros que não tenham ou a tradução em português, que não tenham pelo menos notas, ou que não tenham que não tenham nenhum tipo de atrativo editorial, tá? Essas nossas edições aqui, elas são edições totalmente em grego e latim. O problema é que o segredo é justamente esse, tá? O segredo desses livros é justamente isso, é que os alunos que estudam, aquelas pessoas que estudam latim e grego antigo conseguem ler esses clássicos com mais facilidade e também estudar esses assuntos com maior facilidade. O problema é ter coragem de começar, o problema é dar esse pontapé inicial, é iniciar os estudos de latim e de grego, tá? Eu diria que o grego é uma das línguas, né, uma língua que causa um certo espanto inicial, porque tem o alfabeto grego. Quem aí tem dificuldade com o alfabeto grego? Vocês podem me escrever. Quem aí tem dificuldade em reconhecer os caracteres? Quem aí tem dificuldade em ler e pronunciar em grego? Ou sequer tentou por conta desse medo? Tá? Então, a gente sempre tem esse problema, né? Nós não temos muito contato com esse alfabeto na escola, ele é um pouco desconhecido, às vezes aparece uma letra grega lá nas provas de matemática, às vezes aparece alguma coisa lá nas questões de matemática, né? Um ângulo que tem alfa, beta, coisa assim, tá? Mas, na verdade, eu diria a vocês que o alfabeto grego e o latino têm praticamente os mesmos sons e os símbolos são muito parecidos com a troca de um e outro, né? Com a diferença ali de um e outro, e que a língua grega, ela é, sim, na verdade, muito familiar para nós que falamos em português. As pessoas às vezes não entendem isso, né? O quão familiar é o latim e o grego para nós que falamos em português. Nós já temos meio caminho andado por herdar essa língua. Enquanto um americano ou um inglês tem de fazer muito mais esforço para ter alguma familiaridade com essas línguas, a nossa língua é 50-50, 50% latim, 50% grego. Então, nós já temos um passo andado para aprender isso aqui, tá? E muitas pessoas ainda, às vezes, não aprendem muito bem de início porque não entenderam isso, não entenderam que, na verdade, nossa língua inteira deriva dessas outras duas, tá? Então, é isso, olha só. Para começar, então, eu digo que esse é o último dia da promoção, tá? Quem quiser aproveitar, a promoção estará no site, vocês podem acessar o site aí até à meia-noite e vocês vão ter ali a promoção do curso completo com 40% de desconto para ganhar esses 15 livros que estão aqui. Não só, claro, vocês vão ganhar o curso de latim, o curso de grego, o curso de cultura clássica, que é justamente para aprender a ler em latim e grego, e vão ganhar também 15 livros para estudo, que são esses livros que eu apresento sempre aqui no perfil, tá? E por que ler clássicos em latim e grego antigo? Ler clássicos em latim e grego antigo é o que nos dá acesso a uma cultura, a cultura que formou, que originou a nossa própria cultura, certo? Esta cultura antiga, ela foi justamente aquela que criou, aquela de onde saiu a nossa ciência, seja a nossa tecnologia, seja nosso conhecimento técnico, científico, seja o nosso conhecimento literário,
tá? Seja a inspiração literária dos poetas modernos e até mesmo dos romancistas, até mesmo de outros gêneros literários, elas todas vão ter de algum modo, direta ou indiretamente, origem aqui nesses clássicos que nós temos aqui. Basicamente é isso. Por que estudar tudo isso? Porque assim facilita o nosso conhecimento. Quando nós falamos, por exemplo, em artes liberais, certo, pessoal? Quando nós falamos em artes liberais, nós estamos falando justamente de um estudo que começa por latim e grego, começa pela linguagem. Lembrando, as artes do trivium são a gramática, a dialética e a retórica. Os pais da retórica, os pais da dialética, são gregos e latinos, tá? Ou pelo menos de cultura grega e latina. E a gramática, a primeira gramática que surge, principalmente no Ocidente, eu acredito que seja a primeira gramática a surgir de alguma língua tão sistematizada como nós conhecemos hoje uma gramática, foi a gramática grega, certo? Foi a gramática grega do Dionísio da Trácia. Nós temos esses gramáticos antigos e eles já tinham feito um serviço maravilhoso com esse negócio de meditar sobre a língua e descobrir justamente quais são as partes de uma oração e defini-las todas, colocá-las em suas regras, certo? Conforme aquilo que era dito, aquilo que era escrito e conforme o que conviria em termos de ordem e de estética da língua, em termos também de clareza do idioma, certo? Então, nós vamos ter aí essas primeiras gramáticas todas criadas nesse período clássico, certo? Nesse período tão fértil para a ciência e para a literatura. Por isso, nós vamos ter lá também o vocabulário que nós usamos até hoje para a gramática, né? Eu contei aqui esses tempos no perfil, estava falando sobre a origem da palavra particípio da gramática. Muita gente não sabe o que significa particípio, certo? Mas em latim nós temos o verbo capio, ou nós temos o verbo também participo, certo? Participo, que significa partem capere, ou seja, pegar uma parte. E é muito interessante que isso vem da origem da gramática grega, em que o Dionísio da Trácia diz assim: olha, esta parte da oração, estas palavras aqui, desse tipo, elas pegam parte dos nomes, substantivos, ou melhor, principalmente dos adjetivos, elas pegam partes dos nomes e pegam uma parte do verbo. Tá? Então, quando eu tenho em português também, por exemplo, verbo tomar, tomado, fazer, feito, eu estou dizendo aqui os particípios desses verbos. Esse feito, tomado, embora seja verbo, é ao mesmo tempo nome, é ao mesmo tempo adjetivo. E isso dá origem a esse nome, pars capere. Pega uma parte do verbo e uma parte do adjetivo. Ou seja, pega uma parte de função de verbo e uma parte de função de adjetivo. Então, se nós temos essa ideia, tá? Se nós temos bem claro de que há nuances nas línguas que nos explicam a origem dos nomes técnicos aí da gramática, nos explicam a origem de nomes filosóficos. Eu falei do hypokeimeno também nesta semana, ou da substância, falei também do subjectum, tá? Subjectum e hypokeimeno. Hypokeimenon é a mesma coisa, tá? Aquele que fica por baixo. Então, eu pergunto a vocês, o que vocês acham que é o sujeito? Por que vocês acham que numa gramática nós temos o sujeito da frase? E por que o sujeito tem esse nome de sujeito? Vamos lá, pessoal. Quem aí sabe por que sujeito, certo? Porque o nome sujeito na gramática portuguesa é sujeito, certo? Qual a origem etimológica disso? Tá? Vamos ver quem pode responder. E hoje eu vou dando a pista.
Então, em latim, nós vamos ter a preposição, que vai dar origem, então, a um prefixo neste nome subjectum, certo? Não é de subjugado. Não é de subjugado algo. Aí que está. Vem de subjectum, ou seja, nós vamos ter sub, que significa justamente sob, certo? Sob, que está por baixo. E esse iectum vem de iacere, que significa repousar, significa deitar ou justapor-se. Nós temos isso muito na geometria, né? Nós temos essas curvas, nós dizemos assim, triangulus iacet super planum, né? Então, o triângulo que repousa sobre o plano, nós temos isso, né? Na geometria, por exemplo. Mas, aí que está, subjectum é justamente aquele que foi colocado sob, por baixo. E é justamente aquela parte da oração a partir da qual nós vamos acrescentando outras coisas. O que nós podemos acrescentar por cima do subjectum, por cima do sujeito, por exemplo, certo? O que nós podemos acrescentar por cima de um sujeito lógico também? Nós podemos imaginar sujeito em outros contextos. Nós podemos acrescentar outras informações por cima daquela ali, por cima daquele elemento ali. Nós podemos colocar um verbo, uma ação junto a ele, nós podemos acrescentar depois junto ao verbo. Aí que tá, né? Nós vamos acrescentar um verbo, aí junto ao verbo nós podemos acrescentar um advérbio, certo? Adverbium, aquele que fica junto do verbo, aquele que faz sentido depois que nós conhecemos o verbo, isso é muito importante, tá? Então, sempre que nós temos um advérbio, nós devemos perguntar o quê? Sempre que nós temos um advérbio numa frase, nós temos que nos perguntar onde está ou qual é o verbo. Se eu sei qual é o verbo, eu sei ao que o advérbio está modificando, certo? Olha como os nomes da gramática são importantes. E os nomes em grego são assim também, certo? Tá? Vamos ver, ó. Depois nós vamos ter, por exemplo, a prepositio. O que significa isso? Prepositio. Aí é interessante, aquele a preposição pré, é justamente antes, né? Justamente antes, ou às vezes à frente de. E já no latim e no grego também, essa parte da oração, as preposições, são colocadas antes de outros nomes, antes de substantivos, certo? E adjetivos. Então, nós podemos colocar essa preposição sempre antes desses nomes, e é por isso que ela recebe o nome de preposição, ela vai sempre antes, mesmo que em latim se diga que a ordem é livre, na verdade não é qualquer ordem que é livre, porque as preposições devem vir antes dos nomes sempre, tá? Mas isso é interessante. O nome preposição vem disso, porque é colocado positio mesmo, de posição, é colocado de positum, né? De ponere, ou seja, colocar, tá? E é colocado antes das palavras, nós temos ali a preposição. Agora, subjectum, como eu disse, é o que é colocado por baixo como fundo de tudo, aquele que vai realizar uma ação, certo? Depois, nós vamos ter aí nomen, né? É o nome. Aí nós vamos ter o nome que é o substantivo, certo? Substantivo, vamos ter o nome que é o adjetivo, e assim por diante. Nós vamos ter todos os nomes da gramática, tudo isso vai fazer sentido quando nós soubermos justamente ao que eles se referem dentro de uma oração, o que eles fazem dentro de uma oração. Nós precisamos ter essa noção. Isso é só um exemplo do estudo gramatical. Na filosofia, nós vamos ter a mesma coisa.
se nós sabemos o que as palavras significam em grego, nós entendemos diretamente, certo? Ou nós entendemos ali quase que com a sua cinética, nós entendemos com o seu esquema, tá? Com o seu esquema já dado na língua grega. E depois, quando vamos ler esses temas, por exemplo, Platão, Aristóteles em português, ou em traduções, ou livros sobre Platão e Aristóteles, sobre a filosofia de Platão e Aristóteles, nós vamos ver referências a isso, que tentam nos dar uma ideia disso, porém, às vezes até nos dificultam. Então, por que não estudar latim e grego? Que é um estudo que já prepara, já aquece completamente esses outros estudos superiores. Certo? Eu vou falar nessa linguagem aqui mais simples, até mesmo para eu não me perder. Olha só. Nós temos um estudo, tá, dos clássicos, ele justamente prepara o nosso entendimento, ele prepara a nossa compreensão dos assuntos mais complexos, dos assuntos superiores, tá, dos estudos superiores. O trivium e o quadrivium, essas artes da gramática, dialética, retórica, depois vamos lá, aritmética, geometria, música, astronomia, preparam-nos para estudos mais complexos. Se nós temos uma base ruim de linguagem, começa lá na gramática, e eu não estou falando só de regras gramaticais, eu não falo aqui só de regras, certo? Eu não falo aqui só da ordem da língua, da constituição da língua. Eu estou falando aqui justamente de literatura também, da quantidade de vocábulos que nós conhecemos, da versatilidade da nossa própria linguagem, da versatilidade da nossa escrita. Nós precisamos adquirir isso e nós fazemos isso principalmente, ou melhor, isso é feito tradicionalmente a partir do latim, certo? A partir do latim e do grego. Tá? A partir do latim e do grego. Embora o latim tenha sido preponderante nos estudos dos nossos antigos professores, o grego também sempre foi essencial. Se nós pegarmos aí a educação jesuíta, nós vamos ver que os alunos faziam, recitavam teatros em grego antigo mesmo, e conheciam a linguagem das peças, conheciam pelo menos o vocabulário dessas peças teatrais, como por exemplo desta peça de Ésquilo que eu tenho aqui, esta aqui, certo? Então, pessoal, por que ler os clássicos? Mais uma vez, nós lemos os clássicos, né? Nós lemos os clássicos para facilitar os nossos estudos. Nós lemos os clássicos para que eles possam realmente nos dar um aporte para os estudos superiores. Isso deve passar sim pela poesia, isso deve passar sim pela leitura do Novo Testamento original em grego e latim. Lembrando que é muito difícil até mesmo para um estudioso de teologia entender teologia, entender os termos da teologia sem esse aporte, sem esse tipo de estudo. Não é assim tão simples ter acesso a um nome de uma língua que nós não conhecemos. Nós podemos ali ver assim, esta palavra aqui vem de Uzias. Certo, muito interessante, vem de Uzias. E o que isso queria dizer? Isso queria dizer substância, pronto. Ou eu entendo exatamente o que é Uzias na língua grega, certo? Ou entendo exatamente o que é ontos na língua grega, e sei que é um particípio, sei como usar na língua grega, ou eu vou ficar ouvindo assim, ontos quer dizer aquele que é, o que é. Beleza, isso ajuda a entender, só que assim, isso não me ajuda a entender como os gregos usavam e por que usaram. Eu não consigo responder bem o porquê do uso daquilo ali. Eu consigo dizer, faz sentido que seja assim, mas eu não consigo saber exatamente o que na linguagem provoca o uso daquele termo ou do outro. É um problema complicado. E aí o pessoal às vezes me pergunta, isso aí é muito difícil de estudar? Olha, eu vou dizer assim, é mais difícil
estudar filosofia, é mais difícil estudar literatura, é mais difícil estudar qualquer coisa complexa sem latim e grego do que com latim e grego. A diferença é que tu vais fazer um esforço inicial de aprender essas línguas, vai gastar um tempo com isso, e depois, quando estiveres lendo esses assuntos, vocês podem ver aqui na página mesmo. Eu peguei a Súmula Teológica de Santo Tomás e fiz umas leituras comentadas. Pessoal, ali tem um latim muito simples. É sério, aquele latim ali é muito simples. O pessoal aqui do curso que está no capítulo 20, nós temos 35 capítulos atualmente no nosso livro, tá? Que é o livro completo para ler os clássicos. Ali está na plataforma, tá? Para os alunos de latim. Quem está no capítulo 20 já consegue entender o que as palavras do tratado querem dizer, porque é bastante simples. E já consegue entender aquilo ali com precisão. Tá? Imaginem aqueles que vão agora precisar buscar, às vezes, uma a uma, palavra por palavra, sem ainda compreender latim, sem ainda poder ler em latim, somente para compreender toda a doutrina de Santo Tomás. Assim, eu vejo um estudo muito mais complicado, muito mais intrincado, muito cheio de problema, se nós fizermos assim, do que se a pessoa souber latim, mesmo ali com o apoio de uma tradução, ele pode identificar um significado de uma palavra e de outra que não havia compreendido e tal, e toca a ficha adiante e consegue compreender exatamente o que significam as palavras que estão no texto. É claro que é difícil sempre, inicialmente, quando nós começamos um estudo de alguma coisa, como por exemplo filosofia, olha, é difícil encontrar o referente exato daquilo que se quer dizer, até mesmo por ser muito abstrato e teórico o assunto. Porém, se nós temos uma capacidade linguística boa, nós fazemos isso. Nós fazemos isso sem problema nenhum. Tá? Eu estou dando exemplos aqui da filosofia porque eles são os mais diretos. Mas eu poderia dar outros exemplos também. Poderia falar, por exemplo, sobre outras ciências, tá? Eu sei que nós temos inúmeras referências de sentimentos, de características humanas, na antropologia e na psicologia, que vem justamente do vocabulário grego e latino. E nós precisamos conhecer esse vocabulário não só como se fosse assim, uma curiosidade etimológica, alguma coisa assim. Não, nós devemos realmente ter uma ideia de imagem completa do que essas coisas significam. É justamente um domínio simbólico desse vocabulário que é usado nas ciências e que é usado na literatura. Como eu posso adquirir ou ter um domínio simbólico disso? Certo? Claro, terei se eu tiver lido as obras, se eu conhecer exatamente a poesia dos poetas, se eu souber o que realmente os poetas disseram sobre os deuses lá, as divindades deles, e por que essas divindades se tornaram nomes científicos para alguma coisa ou outra. Então, esse domínio da linguagem vai acontecer nos clássicos, nas origens, e é difícil ter a árvore, até ter os últimos ramos da árvore, se nós não temos o contato com o tronco, com as raízes, certo? Eu pego essa imagem mesmo de raiz das árvores, certo? Que é muito importante. Se nós não temos esse contato com as raízes, nós não sustentamos muito bem o nosso estudo. Ele fica cada vez mais vago em adaptações que criamos, em esquemas duvidosos que nós criamos. Agora, se nós temos o estudo do latim e do grego, isso fica muito mais tranquilo, isso fica muito mais simples, isso fica realmente simples. Até mesmo no estudo da matemática, eu posso citar aqui alguns exemplos, tá? Como, por exemplo, nós temos ali aquele sigma de somatória, né? Não sei se vocês já viram, mas nós temos ali aquele sigma, né? Vocês podem ver lá, talvez alguns de vocês conheçam, da somatória mesmo. E nós vamos ter, por exemplo, para integrais, nós vamos ter também um S, tá? O sigma tem o som de S, para quem não sabe. E nós vamos ter isso por quê? Porque isso vem da palavra soma, certo?
de uma soma mesmo, tá? De uma agregação. Eu acredito até que seja o mesmo sentido de corpo, de agregação, tá? Algo agregado. Notem, ou de congregação também. Notem, nós damos movimento aos símbolos se nós conhecemos essas línguas, porque justamente eles vêm de lá sempre. Para citar outros exemplos, nós temos, por exemplo, o verbo pleto, acho que é isso, ou pluto, eu não sei exatamente se é esse aqui, mas ou pleto, que é o verbo da multiplicação, quando nós temos multiplico, esse plicare do latim vem desse verbo grego, que é justamente trançar ou criar tranças, multiplicar ali as tranças, as mechas de um cabelo, né? Quando nós temos esse sentido, fica mais interessante realmente, nós damos movimento ao símbolo, nós damos uma cinética a um símbolo que poderia não ter sentido nenhum. E nós temos o multi, certo? Quando nós dizemos multiplicar, nós temos esse multo ou multum, do latim mesmo, que é muito, certo? Fica muito mais fácil de provar dessa linguagem. Eu ainda poderia citar outros exemplos, como, por exemplo, nós temos o quociente. Quem é que já não ouviu falar do quociente, né? Aquele resultado da divisão? E o que isso significa em latim? Isso significa quotients, certo? Quotients, ou a quantidade mesmo, né? Quantas vezes isso significa? Quotients significa justamente isso. Pode-se fazer uma pergunta. Quotients, ou seja, quantas vezes? Ou quoties, quantas vezes? É isso que nós estamos dizendo quando dizemos que é o quociente, aquele que diz quantas vezes. E perdendo-se disso, é claro que nós vamos gerar uma confusão enorme nos estudos, certo? Perdendo-se dos clássicos, perdendo-se das origens, nós vamos ter um imenso problema para qualquer estudo e eles não vão fazer sentido. Essa é a resposta, pessoal. Por que ler os clássicos em latim e grego antigo? Para facilitar a vida, para ter acesso aos estudos da forma mais plena possível. Então, por fim, eu peço a vocês aqui, aqueles que estão presentes, para quem entrar agora, vocês têm alguma pergunta sobre a promoção? Tem alguma pergunta sobre o último dia? Hoje é o último dia para aproveitar. Vem com os 15 livros. Eu apresentei os 15 livros aqui no perfil, tá? Quem viu ontem, eu apresentei um por um. Então, eu vou dizer novamente os livros extras que nós tivemos aqui na promoção, tá? Que nós estamos entregando junto do curso completo com latim, grego antigo e humanidades e cultura clássica. Nós temos aqui o Trivium Augustiniano, que é onde tem a gramática que eu estou lendo aqui no Instagram. Tem a gramática, a dialética e a retórica de Santo Agostinho, tá? Nós vamos ter aqui uma verdadeira doutrina gramática, muito parecida, quase igual à gramática de Donato, que também está no livro didático, no fim do livro. Nós temos aqui De Amicitia de Cícero, que eu estou lendo aqui na internet com vocês, e vocês vão ter no curso também logo mais um curso de Amicitia, uma leitura. E nós vamos ter aqui também o Mundo de Homero, que eu estou lendo aqui também no Instagram para vocês, pelo menos umas partes a cada semana, tá? É um livro justamente para discutir ou para impugnar alguns certos autores que duvidam da unidade da obra de Homero, certo? Ou que duvidam de que Homero realmente tenha existido e criado uma obra só, um épico com unidade, certo? Pessoal, depois nós vamos ter aqui, eu vou apresentar novamente os outros livros. Vamos ver? Esse eu patrocinei também.
Ah, muito obrigado, Bia. Lá no início, quando foi lançado, porque nós tivemos os patrocinadores do início aqui do lançamento do Trivium Augustiniano também. Esse livro foi lançado em acho que foi 2015 ou 2016. Nós temos aqui, então, para estudo também, as bucólicas e as geórgicas de Virgílio. Eu mostrei aqui o Ésquilo, tá? O teatro grego. Nós vamos ter aqui 7 contra Tebas, os persas e o Prometeu acorrentado. Aqui nós vamos ter Hesíodo, os trabalhos e os dias e a teogonia. Nós vamos ter aqui a Ilíada do canto 1 ao 6º, a Ilíada de Homero. Plotino, que eu mostrei aqui nos stories, vocês podem olhar nos stories também depois ali, tem uma apresentação bem legal do Plotino, certo? As primeiras Enéadas. Depois aqui, Aristóteles da arte retórica, Predicamentos, interpretação e poética de Aristóteles. Também nós temos aqui dois bons livros, na verdade nós temos 4 livros aristotélicos aqui. Depois nós vamos ter 5 livros de Platão, em grego, tudo isso em grego e latim, pessoal. Tudo isso é em grego e latim. Heródoto e o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Ou melhor, o Gênesis, né? Aqui está o livro do Gênesis em latim e grego antigo. Aqui estão os 4 evangelhos em latim e grego antigo. Tá, pessoal? Então, aproveitem a promoção. Aqueles que querem estudar, aqueles que querem seguir esse caminho. Se não tem nenhuma pergunta, se vocês não têm nenhuma pergunta sobre os cursos, sobre a promoção, sobre como funciona, eu vou terminando a nossa live. Eu acho que essa é isso, a não ser que vocês tenham alguma pergunta também sobre o que nós conversamos, podem deixar aqui na nossa conversa mesmo da live. Fiquem à vontade, que logo eu vou encerrar a nossa live. Então, pessoal, eu respondi isso com bastante simplicidade, justamente porque, na verdade, não tem muita escapatória, certo? Eu digo assim, realmente que o nosso despreparo atual para os assuntos superiores é um reflexo da falta desses mesmos livros, da falta do estudo de latim e grego, principalmente, certo? Da falta de um aporte de linguagem. Não é algo que as crianças não aprendam, porque aqui no Instituto Hugo de São Vítor, nós temos alunos presenciais aqui, que são crianças, mas é no Colégio São José, certo? E são poucas crianças que têm aula aqui conosco, e elas aprendem com o método que nós usamos, aprendem latim de um modo muito simples, de um modo bastante fácil. Então eu acredito que aprender latim não é impossível, é uma coisa totalmente possível para qualquer criança de qualquer escola, certo? É algo simples, não tem mistério nisso, não mata as crianças, elas se divertem se isso for bem feito, tá? Se os professores fizerem isso minimamente bem. Então, assim, não há desculpa, tá? Não há desculpa para não estudar latim, para não estudar grego. Os métodos estão por aí. Nós temos os exercícios para fazer. Nós podemos seguir do zero, tá? O nosso curso começa com tudo absolutamente do zero. E é isso, pessoal. E é isso, tá? Não tem desculpa para não aprender latim e grego antigo. E nem para não estudar os clássicos. A não ser que algum de vocês realmente não queira se aprofundar em nenhuma ciência, não queira realmente provar do melhor da estética da poesia, não queira provar dos moldes e das origens de tudo que nós possuímos, e queira, assim, permanecer tranquilamente numa certa, vamos chamar aqui mediocritas, né, do latim, queiram ficar navegando mesmo até que um dia talvez venha essa inspiração, tá? Vamos dizer assim, que um dia essa inspiração
para esses estudos possa chegar, mas eu diria que vale a pena começar o quanto antes e que é um estudo para a vida toda. Tá bem, pessoal? Muito obrigado. Eu vou deixando vocês. E qualquer coisa que tiverem, qualquer dúvida, podem deixar aqui nos directs ou podem deixar também lá no site, no nosso WhatsApp do site da Escola Clássica.